Olá galera, tudo bem? Meu nome é Eric Diego, sou professor de língua portuguesa. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre tipologias textuais. Às vezes, nas provas de concurso público, esse conteúdo aparece, né? Esse conteúdo é cobrado. É um conteúdo bastante tranquilo, mas às vezes a galera desliza, né? Tem dúvidas, né? Quanto à diferenciação entre essas tipologias textuais. Então, para você não ser surpreendido aí numa questão que exija esse conteúdo na prova do INSS, vamos dar uma olhadinha em algumas coisas, tudo bem? A descrição, a narração, a dissertação e a injunção são as tipologias textuais. Vamos dar uma olhadinha, vamos tentar entender cada uma delas, tudo bem? A diferença entre elas. Dá uma lidinha nessa explicaçãozinha sobre a descrição. A descrição apresenta seres, objetos, paisagens e seus traços mais peculiares e marcantes que são captadas pela sensorialidade de quem descreve, o qual caracteriza esses elementos utilizando-se de adjetivos, figuras de linguagem e verbos de estado ou condição, ou seja, o verbo estar, ficar, ser, parecer, permanecer, tudo bem? Aqui, nessa explicaçãozinha sobre descrição, são apontadas algumas características linguísticas que vão ser constituintes dessa tipologia textual. Que características linguísticas? A presença de adjetivos, a presença de possivelmente figuras de linguagem, a presença de verbos de ligação, tudo bem? Que podem ser chamados também de verbos de estado ou verbos de condição, ok? Mas, no fim, dá para você guardar que descrição é a construção com palavras, por meio de palavras, da imagem de algo ou de alguém. Então, a descrição constrói a imagem de algo ou de alguém, certo? Por meio de palavras. E essas palavrinhas que vão ser usadas para construir a imagem desse algo ou desse alguém são linguisticamente, normalmente, adjetivos, tudo bem? Então, é importante você guardar que a descrição é rica em adjetivo, é rica em adjetivação, tudo bem? Em adjetivação. A descrição, ela pode aparecer combinada a outra tipologia textual. Pode aparecer combinada, e isso é muitíssimo comum, com a narração. Inclusive, para entendermos a diferença entre descrição e a narração, nós podemos fazer a seguinte relação. Podemos considerar que a descrição está para a foto, assim como a narração está para o filme. Por quê? Porque a descrição constrói a imagem de um fato, de algo, constrói a imagem de algo no momento específico. É algo, está ligado a algo mais estático, tudo bem? Então, tenta descrever, tenta caracterizar, e essa é a palavra-chave para você lembrar da descrição, tudo bem? A descrição, ela caracteriza, ela constrói com imagens algo ou alguém, caracterizando esse algo ou alguém, tudo bem? E ela faz um recorte de um determinado momento. Não há uma sequência temporal, tudo bem? Ela recorta um determinado momento, tudo bem? E aí constrói a imagem daquilo que o indivíduo tenta captar, pode captar. Ele capta pela sua sensorialidade, as impressões que ele tem sobre esse algo ou esse alguém, e aí então constrói com imagens a sua descrição, a caracterização desses elementos, tudo bem? E como eu disse, então a descrição está para a foto. E a narração está para o filme. Por quê? Dá uma olhadinha aqui na definição de narração. Narração constitui uma sequência temporal de ações, desencadeadas por personagens envoltas numa trama, que culmina num clímax que, geralmente, esclarece-se no desfecho. Então vamos lá. A narração é uma sequência temporal, é uma sequência de ações. Por isso eu disse que a narração está para o filme. Se a descrição faz um recorte de um determinado momento, de um momento estático,
né, num momento específico, a narração, ela tenta apresentar uma sequência de ações, uma sequência temporal, tudo bem? Desculpa, uma sequência de ações praticadas por personagens que vão poder estar num determinado lugar, que às vezes é especificado na narração ou não, tudo bem? Essas ações dos personagens vão criar uma trama, uma problemática, e essa problemática vai ser resolvida ou não no final, tudo bem? E é isso que acontece em um filme, não é? É uma sequência de ações praticadas por personagens, levanta-se uma trama, uma problemática, no final essa problemática é resolvida. Ou não, porque a gente sabe que em alguns filmes, né, aqueles filmes que as pessoas falam que são filmes com finais abertos, né, que você fica naquela expectativa, nossa, uau, que problemão, será que ele vai resolver? Nossa, tá chegando o final, tá chegando o final. Aí quando você vai ver, acabou. Aí você, como assim acabou? Como assim? Como assim? Né? Então, às vezes, a problemática não se resolve explicitamente no final. Normalmente, sim. Enfim, esses elementos que eu disse, personagens, lugar, tempo, trama, são constituintes, são elementos constituintes da narração, tudo bem? Então, o que é narração? O que é narrar? Narrar é contar uma história. É você contar, falar sobre as ações de uma determinada pessoa, de um determinado personagem praticou, as ações que esse personagem praticou, tudo bem? Então isso é narrar, é contar uma história, e a narração tem uma estrutura específica. Assim como a descrição tem algumas características linguísticas muito típicas dela, a narração também tem uma estrutura linguística bastante peculiar, tudo bem? Que são os verbos. Porque assim, se a narração é sequência de ações, qual é a classe de palavras que está ligada a ações normalmente, que passa essa ideia de uma ação sendo praticada? Ora, o verbo. Então, a narração é rica em verbos, tudo bem? E são esses verbos que vão indicar, né, as ações praticadas por esses personagens. Tudo bem? E normalmente, normalmente não, o verbo mais utilizado, o tipo de verbo mais utilizado nas narrações é o pretérito perfeito, tudo bem? Então essa é uma característica linguística bastante peculiar da narração, tudo bem? A presença de verbos indicando as ações e mais especificamente a presença de verbos no pretérito perfeito, tudo bem? Já vou mostrar um exemplo para vocês, aliás vou mostrar agora, tudo bem? Vou mostrar agora. Dá uma olhadinha. Ricardo pegou sua mochila e nela colocou tudo o que precisava. Protetor solar, sunga, escova e pasta de dente. Saiu ainda cedo e foi à praia. Lá chegando, opa, faltou um N aqui, é lá chegando, tudo bem? Lá chegando o céu estava cinzento, o vento forte, as palmeiras agitadas e o mar estava uma fera. Se você prestar atenção aqui nesse fragmento, você vai conseguir identificar duas tipologias textuais que comentamos, as duas que comentamos, tanto a descrição quanto a narração. Por quê? Aqui, nesse fragmento, você consegue perceber estruturas que indicam consegue perceber, perdão, a indicação de personagem, Ricardo. Esse personagem está praticando ações, olha só, que está destacado em azul, pegou, colocou. Tudo bem? Esse verbo aqui, pegou e colocou, ele está no pretérito perfeito, certo? Como eu tinha dito, é a característica linguística da narração, tudo bem? Então temos um personagem praticando ações num determinado... a indicação de lugar, né? Subentende-se que no começo do fragmento ele está em sua casa, possivelmente, certo? E depois ele vai para um outro lugar, que é a praia. Então tem personagens de praticação, certo? Há estruturas que indicam lugar, tudo bem? Então aqui temos uma narração. A parte que está em preto, a gente pode dizer que é uma narração. Temos até outros verbos também, ó. Além do pegou e colocou, temos o saiu, tudo bem? O verbo chegando, tudo bem? Que está sem o N aqui. Mas... e a parte que está em vermelho? Também é uma parte, também corresponde à narração? Dá uma olhadinha com cuidado nela.
O céu estava cinzento, o vento forte, as palmeiras agitadas e o mar estava uma fera. Ora, ora. O céu estava cinzento. Céu, substantivo, certo? Estava. Estava é um verbo de ligação, certo? Está ligando esse substantivo, né? Céu, à qualidade de cinzento. Então, estava um tempo bonito na praia? Não. Estava um tempo fechado, estava um tempo nublado, tudo bem? Olha só, vento forte, vento substantivo. Forte tá caracterizando, né? Tá modificando, tá dando uma qualidade a esse vento. Então, essa palavra forte é um adjetivo, assim como cinzento. E aqui, ó, as palmeiras agitadas. As palmeiras estavam agitadas porque o Verdão tinha ganhado. Não, as palmeiras estavam agitadas por quê? Possivelmente por causa do vento forte, certo? O vento forte fez balançar as palmeiras. Então, agitadas é uma estrutura que está qualificando palmeiras, tudo bem? Então, agitadas é adjetivo. E o mar estava uma fera. Olha só, mar é substantivo, estava verbo de ligação, certo? E esse verbo de ligação está ligando o mar a uma qualidade dele. Sendo que essa qualidade, né, essa estrutura adjetiva está correspondendo a uma figura de linguagem. Porque o mar pode estar uma fera. O mar tem boca, tal, dentes pontudos, né? Não é uma fera, tudo bem? Mas então aqui quiseram passar a ideia de que o mar estava muito perigoso, vamos dizer assim, tudo bem? Assim como uma fera é perigosa. Essa expressão uma fera está em seu sentido figurado, seu sentido conotativo. E o sentido figurado normalmente nos leva às figuras de linguagem. Aqui especificamente temos uma metáfora. A metáfora é característica, ela pode aparecer também nas descrições. Então todo esse trecho em vermelho, podemos perceber que ele é rico em adjetivos, certo? Ó, cinzento, forte, agitadas, tudo bem? Uma expressão, uma fera, também tem uma função adjetiva. Tudo bem? Então, é um trecho rico em adjetivos, tudo bem? Nele há a presença também de verbos de ligação, tudo bem? E assim como eu disse também, a presença da figura de linguagem, metáfora, tudo bem? Então, o que temos aqui? Nesse fragmento temos um início no qual predomina-se a narração e um final no qual predomina-se, no finalzinho dele, né? Temos esse caráter adjetivo. Tudo bem? Às vezes no concurso público eles dão um texto para você e pede para você dizer o seguinte, eles dão um fragmento, né? Pode dizer, o fragmento em destaque, em relação ao fragmento em destaque podemos considerar que ele é predominantemente descritivo, ele é predominantemente narrativo, ele é predominantemente dissertativo. Tudo bem? Então normalmente você tem que de modo geral, você tem que saber identificar ali qual tipologia textual predomina naquele texto. E algo que você já deve ter percebido é que as tipologias textuais, elas não são isoladas, é muitíssimo comum elas aparecerem mescladas, tudo bem? Elas se misturam. Por enquanto nós falamos só da descrição da narração, vamos fazer um comentário breve sobre a dissertação agora. Deixa eu só voltar aqui os slides. Olha só. Nesse primeiro slide que eu tinha mostrado, né, a explicação de descrição e narração, aqui no último tópico nós temos dissertação. O que é dissertação? A dissertação consiste na exposição de ideias discutidas com criticidade por meio de argumentos bem fundamentados, tudo bem? A dissertação, então, pode ser o seguinte, pode corresponder ao seguinte, a uma apresentação de informações por vezes relacionadas a uma opinião, a uma argumentação, tudo bem? A dissertação pode ser expositiva, e na dissertação de caráter expositivo só se apresentam informações, tudo bem? Só informações são postas ali sem esse caráter crítico, tudo bem? Ou ainda a dissertação pode ter um caráter argumentativo, tudo bem? Por exemplo, a redação de vestibular. A redação nos vestibulares são dissertações argumentativas, porque lá o candidato tem que apresentar ali um ponto de vista sobre um determinado tema e defender esse ponto de vista por meio de argumentos bem fundamentados.
tudo bem? Então, se for apresentado para você um texto no qual possa se perceber uma opinião sendo defendida, logo você vai poder considerar que esse texto é de caráter dissertativo e mais especificamente argumentativo, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha na próxima tipologia textual. A injunção. A injunção objetiva é instruir o interlocutor usando verbos no imperativo para atingir sua finalidade. Alguns gêneros textuais nos quais podemos observar a injunção são manual de instruções, receitas culinárias, bulas de remédio, né? Regulamentos, editais, etc. Em todos esses gêneros textuais, nós podemos observar o uso de verbos no imperativo. O uso de verbos no imperativo tentando instruir o interlocutor sobre algo, ok? Eu tinha mostrado um fragmento para nós analisarmos, agora eu vou mostrar um outro, tudo bem? Dá uma olhadinha. Vez ou outra são encabeçadas campanhas contra o preconceito. O assunto geralmente passa a ser discutido com mais ênfase quando algum caso acontece e é divulgado. Embora haja leis contra a discriminação, elas parecem não surtir muito efeito perante a população, uma vez que casos são frequentemente relatados. Se esse fragmento fosse apresentado para você na prova e fosse pedido que você considerasse se esse fragmento corresponde à tipologia textual, descrição, narração, dissertação ou injunção, qual você marcaria? Se você der uma lidinha com cuidado, você vai perceber informações sendo passadas, relacionadas essas informações a uma ideia, uma opinião que não se mostra tão explícita, mas você pode sim perceber, você pode sacar uma opinião ali aparecendo nesse fragmento. Olha só, quer ver no trechinho que fica mais evidente isso? Embora haja leis contra a discriminação, elas parecem não surtir muito efeito perante a população. Então, será que todo mundo tem essa ideia? Tem essa ideia de que as leis contra a discriminação não são suficientes? Eu imagino que nem todo mundo. Então, dá para você considerar aqui que há uma opinião sendo explicitada. Tudo bem? Eu peguei só um trecho de um editorial de jornal, tudo bem? O título do editorial é O País do Racismo, né? Editorial, o título é Brasil, o País do Racismo. É o título do editorial. E editorial é um gênero textual o qual a gente pode perceber aí a defesa de uma opinião, mais especificamente a defesa de da opinião de um jornal, de um veículo de informação sobre determinado tema. Vamos dar uma olhadinha nesse próximo texto. Não instale nem use o computador em locais muito quentes, frios, empoeirados, úmidos ou que estejam sujeitos a vibrações. Não exponha o computador a choques, pancadas ou vibrações. Evite que ele caia, para não prejudicar as peças internas. Tudo bem? Esse trechinho foi tirado de um manual de instruções de um computador. Ele é um trecho de caráter instrucional, passa algumas instruções aí para o usuário em relação ao uso do computador. Logo, esse texto corresponde a injunção, é um texto injuntivo. Tudo bem? Bom, pessoas, espero que tenha ficado claro aí esse breve vídeo sobre as tipologias textuais. Estude e até mais!